Antes de ouvir esse áudio, se inscreva no canal e dê um like para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. Elogio aos 4 temperamentos, Dr. Ítalo Marcilli, capítulo 7, O Sanguíneo. O temperamento sanguíneo possui 2 características simultâneas, a umidade e o calor, e manifesta a presença do elemento ar. O sanguíneo carrega uma presença aérea. O ar é o elemento que infiltra invisivelmente nossos pulmões e garante o funcionamento do organismo. E apesar de exercer uma tarefa vital, o faz sem pedir licença. Invade-nos e ocupa nosso interior. Envolve-nos a um só tempo por fora, estabilizando a superfície, e por dentro, invadindo nosso sangue e alimentando nossas células. A água realiza um movimento parecido, mas o ar o faz invisivelmente. Também é necessário para a vida, mas é preciso bebê-la, e não nos penetra passivelmente. Na terra viçam as plantações que alimentam os animais. O fogo mantém o aquecimento, a luz, e prepara outros elementos num sentido útil. Todos são necessários para a vida. O ar, porém, é o único elemento que possui um componente poético, que rompe as estruturas horizontais e nos preenche. As musas cantam através do ar. Poucas coisas são mais belas no mundo do que o som e a música. É pelo ar que a música se propaga. É pela música, como se diz, que o espírito se eleva. Sobretudo, a música produzida pela voz, que nos penetra e toca a corda secreta do coração numa sinfonia de amor. O ar desempenha a mediação invisível entre os corações e a alma. Invade nosso sangue, domina nossas células e nos dá vida. O ar, que é como que a testemunha dos amores e das desilusões, também é o meio pela qual comunicamos o luto, o falecimento, a perda. Também é a seu modo uma espécie de memória do mundo, porque as musas que cantam, falam, hipnotizam, guiam, conduzem, invadem, são mitologicamente uma espécie de memória do mundo. É a qualidade de expansão úmida que caracteriza o ar, expande e penetra suavemente, amarrando, abraçando. O ar também é testemunha da súplica ardente do fiel ao seu Deus, do choro quase desesperado de uma última esperança. O ar é, afinal, o veículo da esperança humana, porque através da fala e da oração o homem encontra o objeto de seu amor. A oração não é senão um incenso que evola dos lábios do fiel e se expande e tenta envolver o coração de Deus. A declaração de amor não é senão a brisa gentil que sai da boca e invade o coração amado. Há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa vã filosofia, disse o bardo inglês. E poderíamos precisar o seguinte: o que existe entre o céu e a terra é precisamente o ar. Há um resquício dessa percepção, mesmo em expressões populares, quando alguém acredita estar captando alguma coisa no ar, ou sentindo um clima no ar. O ar inclui essa característica quase místico daquilo que invade e dá vida, que recolhe e guarda. Não guarda a maneira da pedra, que uma vez talhada conservará como uma cicatriz a marca, mas guarda num depósito imaterial. A presença de um indivíduo sanguíneo, seja uma criança, um amante ou um pai, evoca algo de poético, por vezes poesia vulgar, prosaica ou mesmo uma comédia, mas há também a poesia ampla, profunda, totalizante, definitiva e arrebatadora daquele que, por virtude de expandir-se, envolvendo o que ama, transformou-se, enfim, na coisa amada. A presença do sanguíneo é muito agradável, pois evoca a lembrança de que a vida é poesia.
apresentando-nos a uma certa leveza das coisas que não possuem serventia, mas são boas em si mesmas. Enquanto estamos absorvidos no mundo de preocupações, de coisas úteis e necessárias que passam no carrossel, ora o cartão de crédito, o plano de saúde, as contas a pagar, as tecnologias, o carro, a gasolina, as ideias, os conceitos, projetos, planilhas, de repente somos tomados pela alegria da presença radiante daquilo que não serve para nada, exceto lembrar-nos de que estamos vivos, de que somos humanos. Eis a característica e natureza do sanguíneo. Mostra-nos a importância das coisas sem porquê, sem um propósito imediato e que ainda assim nos maravilham. Em um mundo utilitarista, os sanguíneos são sinais da vitalidade da poesia. É o tipo de instabilidade agradável que nos fornece um refrigério em meio às durezas da velha rotina de ganhar o pão com o suor do rosto. Não é impossível que o sanguíneo seja um utilitarista obcecado, mas a sua natureza, que induz à expansão e ao envolvimento, não favorece esse tipo de postura. Por sua natureza úmida, o sanguíneo envolve, mas não grava. Não permanece, não deixa como que uma marca. Isso garante liberdade para quem mantém contato com esse temperamento, um espaço vazio que convida a novos encontros. Convém retornar ao sanguíneo quantas vezes forem necessárias para que nos lembremos de que o cultivo verdadeiro de um amor é um retorno constante, uma ação perseverante. Esse aspecto dissoluto da natureza úmida sanguínea pode produzir irritação ou induzir o próximo a uma importante ideia. Para possuir aquilo que é humano, é preciso amar, amar e esquecer, amar e mal amar, desamar, amar como bem observa Carlos Drummond de Andrade. Trata-se de produzir uma mesma marca variadas vezes e assim indefinidamente. Nada agrada mais o sanguíneo do que receber repetidas demonstrações de afeto, porque lhe agrada a renovação atual e presente de uma mesma forma que há pouco se desfez. A natureza própria do sanguíneo é a ausência de forma, uma leveza agradável que exige ocasionalmente ser amorosamente fixada. Por isso é comum ser necessário repetir as mesmas coisas muitas vezes para o sanguíneo. Sanguíneos exigem a repetição, por vezes irritante, das mesmas ordens, das mesmas indicações e sugestões. Isso não é resultado de má vontade ou deboche, mas um reflexo de sua natureza, sobretudo na criança, em que dimensão temperamental se expressa em modo quase bruto. Num relacionamento, é preciso recordar o tempo todo ao sanguíneo do quanto é amado, de sua importância, dignidade, etc. Almejam, de algum modo, a ser o ar que o outro respira, o que pode servir de declaração poderosa para quem se relaciona com o sanguíneo. Mais que um impulso de carência, a imagem representa com precisão o seu modo de existir, fundado no ar, é respirado, penetra e dá vida. A criança sanguínea, até os seus 7 ou 9 anos, graças à connaturalidade existente entre o ar e a expressão verbal, ainda não é capaz de se expandir adequadamente, pois não domina plenamente a linguagem. Por não controlar a principal ferramenta de sua manifestação humana, a fala, a linguagem, o canto, a criança sanguínea pode parecer desorganizada, irritadiça ou impertinente. Existem casos reais de diagnósticos por transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, mas cabe refletir quantos deles não são atribuídos de maneira errônea por ignorância do temperamento infantil, pois a criança, por ser sanguínea e ainda não ter domínio da linguagem, tenderá a uma inevitável dispersão. Muitos desses diagnósticos não se sustentarão com o tempo
e misteriosamente os sintomas desaparecerão por volta dos 7 anos, justo o momento em que a criança mais avança no domínio verbal. Muitas vezes é preciso admitir que apenas se tratava de uma criança sanguínea. O relacionamento com uma criança sanguínea, portanto, precisa incluir elementos verbais, como o canto e as histórias. Encantada com tais coisas, a criança passa a ser mais obediente, e as desordens e distrações enquadram-se na ordem doméstica, seduzidas por um flautista de Hamelin. O sanguíneo adulto tende a usar a fala com máxima sofisticação, como se procurasse uma medida rítmica, sempre em busca de efeitos estéticos, à maneira de um poeta procurando palavras que viessem caber num verso. Isso não significa que a fala do sanguíneo não é séria, mas sim que não é definitiva. A forma de expressão do sanguíneo está associado a essa impermanência. Embora honesta e verdadeira, a fala do sanguíneo não procura a solidez das demonstrações cabais. A comunicação do sanguíneo geralmente brota do apetite concupiscível, segue-se a um estímulo do ambiente, de algo que vê, toca ou sente. Precisa dar forma àquilo que o penetra, mas uma forma aérea, daí o impulso da fala. Na palavra é fiel ao que sente, mas suas impressões não são definitivas e logo uma cede espaço à outra, de maneira que o impressionável sanguíneo sente em breve nova necessidade de expressão. Não se deve atribuir um caráter definitivo às palavras de um sanguíneo, e cabe ao interlocutor entender que, mesmo sem solidez, suas impressões são sinceras. Levar todas as suas considerações a sério, sem tomá-las por palavra final, essa postura aparentemente contraditória resolve grande parte dos problemas de relacionamento com o sanguíneo. É fácil compreender esse movimento interior quando se leva em conta o forte estímulo que o concupiscível exerce na sensibilidade do sanguíneo. E a um estímulo imediato segue-se um novo, o que produz uma sucessão de impressões, por vezes paradoxais. O sanguíneo é fortemente afetado pelo ambiente, retirando muitos comentários, lembranças e observações dos estímulos que se apresentam a cada instante. Ainda que se mantenha em silêncio, a linguagem continua a produzir discursos interiormente sob a ação de estímulos exteriores, o que desata num processo mental repleto de imagens, dando ao indivíduo os contornos de um tipo aéreo. Essa dispersão natural pode emprestar ao sanguíneo uma aura de graça, mas nem sempre se trata de uma pessoa engraçada. Lembremos-nos daquelas realidades definitivas relacionadas à presença do ser que produzem uma grande segurança, como contemplar o nascer do sol, as fases da lua e a mudança sutil das estações do ano. A contemplação despreocupada das coisas como são, em sua dupla realidade, fixa e transitória, produz um efeito singular, o relaxamento. É o mesmo efeito que o convívio com o sanguíneo. Só então compreende-se como é possível estar no reino da verdade, que é simultaneamente um mundo transitório no qual as coisas não são definitivas. Essa experiência traz-nos esperança. Afinal, se tudo fosse definitivo, como parece ao melancólico, estaríamos perdidos. Nossos erros, desafetos, equívocos, ignorâncias, tudo seria tomado de um peso extremo. O convívio com o sanguíneo revela-nos justamente a percepção oposta. As coisas são assim. Não é possível negar o aqui e o agora, mas é preciso perceber que tudo passa e nada é permanente. O convívio do sanguíneo abre-nos a esperança dessa leveza, dessa perspectiva da mudança, que o faz desempenhar de alguma maneira o papel de musas que penetram o próximo e lhe dá a vida. Em situações sociais, como uma festa, o sanguíneo não costuma falar de si mesmo ou de suas posses, e sim das coisas que vê no ambiente.
Quando discursa sobre os elementos do ambiente, produz uma comunidade de significado entre os interlocutores, pois todos partilham da mesma experiência, o que produz um efeito muito envolvente. Quando um sanguíneo fala do que não vê, sempre procura encontrar objetos de fácil compartilhamento, experiências cambiáveis que partem de sua sensibilidade orientada pelo apetite concupiscível. Lembremos que este apetite deseja bens da terra e do mundo, e são esses bens palpáveis e imediatos que produzem uma perfeita comunidade de experiência entre os homens, já que todos, em alguma etapa da vida, tiveram contato com esses bens. Todos os homens estão aparelhados para captar de maneira mais ou menos similar os bens que se dirigem aos sentidos, o que muito favorece a identificação entre as palavras do sanguíneo e os sentimentos da audiência. Como estes bens emprestam vida ao sanguíneo, sua comunicação é sempre empática, porque se apega a experiências naturais a todos, dando assim vazão a uma forte característica de envolvimento. Daí ser expansão que envolve a marca do sanguíneo. Se estamos diante de alguém que, sob um estímulo do concupiscível, se altera facilmente, muda de interesse rapidamente ou sofre grandes alterações de humor, sentindo-se agora triste em instantes, muito alegre, provavelmente trata-se de um sanguíneo. É quem pode desatar a rir em meio ao pranto, absorvido na confusão da tristeza e súbito alterado por uma lembrança ou sensação. O colérico pode rir de raiva de quem está chorando. O melancólico só chora. O fleumático em algum momento se acalma, mas o sanguíneo pode rir e chorar, num curioso sinal de consolação, como quem entrevê a esperança no desespero. Como será a vida espiritual de um tipo tão suscetível às distrações e estímulos do mundo concupiscível? Dada sua conaturalidade com este apetite, suas operações são regidas pelos sentidos. Poderíamos pensar que o colérico e o melancólico seriam temperamentos mais compatíveis com a vida espiritual, por desejarem os bens árduos e altos da virtude e nobreza, por amarem o desafio de se separarem. Ocorre, no entanto, que não existimos no mundo metafísico, mas neste mundo, um mundo que o sanguíneo conhece muito bem. O que parece uma deficiência, dada a dificuldade que as coisas do mundo podem impor à vida espiritual, pode se converter numa vantagem. O convívio concreto com a nobreza, lealdade e justiça não é certo, mas apenas uma possibilidade. Por outro lado, o convívio com o céu, o mar, as plantas, passarinhos, gatos, cachorros, filhos, alimentos prazerosos, etc., jamais é provável, é a própria realidade da vida. Um sanguíneo, por sua característica concupiscível, é muito favorecido em captar os bens nas coisas da vida, e assim encontrar uma forma permanente do ser na fugacidade das coisas, guardando-a no coração. Quando o sanguíneo experimenta uma boa música, uma boa comida ou uma bela paisagem, de algum modo consegue captar nesses bens particulares a presença do ser em ato puro, extraindo a dimensão da bondade, beleza e justiça das coisas imediatas. Conduzido pelo apetite concupiscível, recolhe as coisas agradáveis e toma posse do que há de bom nelas. Como a bondade é uma das notas e qualidades do ser em ato puro, o sanguíneo está capacitado a desenvolver uma vida espiritual muito profunda, se não negar em si o convívio harmônico com a beleza do que é criado. Ao se desapegar do fetiche abstracionista, o sanguíneo desenvolve uma percepção da bondade das coisas, está colado ao chão, ou, para usar um termo consagrado na religião, louva a Deus em suas criaturas. Olha para um filho alegre e sorridente, para um prato de comida delicioso, ouve uma música bela e se inspira e agradece. A chave da vida espiritual do sanguíneo é o convívio cultivado com as coisas belas, natureza, obra de arte, música, literatura. Se o sanguíneo fica
confinado num sistema ou regra, vive a experiência de voltar às sensações do tempo de escola, quando tinha dificuldade e sofria, pois, afinal, só havia norma atrás de norma, sem espaço para a abertura genuína às expansões da beleza e do bem gratuito. Submetido a tamanha rigidez, o sanguíneo será levado ao sofrimento ou à indiferença. O sanguíneo inteligente é capaz de lidar bem com isso, cumprindo suas tarefas e aplicando conscientemente sua indiferença àquela estrutura escolar, da qual não guardará a menor lembrança. Se for obtuso, sofrerá com a estrutura, vivendo como que esmagado por ela. Não é difícil entender, portanto, que o ingresso de um sanguíneo na vida religiosa, pelos caminhos da moral, jejum ou esmola, será mais difícil, por não serem essas práticas alinhadas às suas tendências naturais. Entretanto, se alguém quiser retirar dessa premissa a ideia de que os sanguíneos tendem a uma falsa espiritualidade marcada por uma religião superficial, bastaria evocar a figura de Santo Agostinho, um sanguíneo impressionado por tudo o que havia de bom no mundo sensível, que deixou sua marca permanente na história da fé católica. O sanguíneo se beneficia imensamente de uma boa instalação no domínio do que é humano. Ao perceber com facilidade as coisas sensíveis e boas, consegue acessar uma dimensão de beleza, gozo e alegria. Não deve jamais violentar-se, apagando essa tendência do próprio espírito. Um sanguíneo que não sorri pode cair em grande frustração. O sanguíneo tem a sina de produzir o sorriso, a alegria, acolhimento, envolvimento e empatia. Meter-se numa estrutura moralista e aferrada à regra não leva o sanguíneo a parte alguma, mas se tornará para ele um fardo, um indivíduo metido num projeto sem consistência. É tão tolo como pretender estocar o vento, que possui uma natureza própria para as outras atividades. Poderíamos dizer que o princípio da vida, num sentido mais material e imediato, é a água, mas na dimensão mítica e simbólica, a vida propriamente humana gerou-se do ar. É o ruá, o sopro de Deus nas narinas de Adão. O Deus Criador fez o barro, terra e água e inflou nas narinas o sopro da vida. O sanguíneo é um tipo de vida, uma ignição vital. O sanguíneo que buscou ser terra quis ser estrutura, quis se enquadrar, que abdicou de uma certa liberdade do espírito que lhe parece natural, com implicações, inclusive na vida espiritual. Está como que morto, pois enterrou o que possuía de mais profundo, belo e amplo. Das 4 práticas espirituais que já mencionamos, presença ou virtude, jejum, esmola e oração, é a oração que fala mais ao sanguíneo. É através do cântico e do louvor, da expressão verbal e do exercício da fala do coração que o sanguíneo se instala harmonicamente na vida espiritual. O sanguíneo, descuidado da prática da oração, está entrando na religião pela porta errada. É fundamental ao sanguíneo conservar e desenvolver a capacidade expressiva que alegra a Deus e a quem ora, a sinceridade de uma linguagem que fala diretamente do coração. Precisa encontrar um lugar onde não terá vergonha da própria inconstância e fugacidade, e este lugar é a presença de Deus, onde se posta com naturalidade a maneira de um cronista que precisa relatar tudo ao rei. O sanguíneo que encontra na relação pessoal com Deus um mesmo de expressão pessoal encontrou tudo. Daí a prática da oração diária, que pode começar com oração vocal pela repetição dos tradicionais Pai Nosso e Ave Maria. Acrescenta-se o rosário, os salmos, a liturgia das horas ou coisas similares. Constrói-se assim um ambiente em que é possível iniciar, no momento de perfeita sinceridade, um diálogo com Deus. Vemos, curiosamente, repetir-se na escala da vida espiritual o que acontece com a criança sanguínea. Ao não possuir a linguagem na tenra infância, parece
por não falar, principalmente na relação com o superior, e o fiel sanguíneo diante de seu Deus também perecerá. Quando alcança, porém, o dom da fala, consegue expandir e envolver, para ligar-se profundamente com aquele interlocutor que ouvia desde toda a eternidade até os tremores mais secretos daquele coração.